Na última semana nós falamos que aquele que quer, aquele que recebeu um verdadeiro avivamento do Senhor, ele é um homem, ele é uma mulher, ele é um jovem que ele passa a ter uma vida de oração, ele passa a ter uma vida de busca, ele passa a desejar ter mais contato com o Deus Todo-Poderoso, porque não adianta dizermos que fomos avivados e não manter contato, manter uma vida de relacionamento com aquele que nos chamou, aquele que tem algo para fazer sobre as nossas vidas, mas é necessário ter dia após dia contato com Ele, e esse contato ele vai se dar através da oração, esse contato ele vai se dar através da nossa entrega na oração. É o tempo em que passamos contato, é o tempo em que passamos um momento a mais com o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos amou primeiro e se entregou por nós ainda sendo pecadores. Mas também entendemos que a oração, ela anda lado a lado com a palavra. Porque a palavra é um direcionamento para cada um de nós. A palavra é onde Deus vai nos ensinar os caminhos, nos ensinar os detalhes, para onde iremos, o que faremos, como faremos, para que algo comece a mudar dentro de nós. Se você não tem palavra, se você não tem o alimento diário que vem do Senhor Deus Todo-Poderoso, você não sabe qual direção tomar, você não sabe para onde ir e nem como ir. Então é necessário que você tenha uma vida de oração, que você tenha uma vida de leitura da palavra, de busca da palavra, para que Deus possa dia após dia se revelar sobre a tua vida, sobre a tua história, o teu ministério. Aí aprendemos que para quem tem um avivamento, para quem teve um encontro com o Deus Todo-Poderoso, é necessário ter uma vida de prioridades. É tornar Deus prioridade, porque aí nós entendemos que muitas das vezes aquele amigo da escola que diz ser o nosso amigo, na última hora ele nos abandona, na última hora ele nos deixa para lá. Mas o nosso Deus, quando nós damos prioridade à sua obra, à sua vontade, à sua palavra, esse jamais vai nos abandonar, seja num leito de hospital, seja no meio da pobreza, no meio da escassez, no meio das dificuldades que nós enfrentamos dia a dia, no meio das desilusões que esse mundo nos oferece. É só Ele quem vai estar conosco dia após dia, mas é necessário que a gente entenda, precisamos dar prioridade à palavra. O salmista vai dizer: Senhor, muda a direção dos meus olhos, Senhor, que os meus olhos estejam nos teus caminhos e eu deixe de olhar as coisas que não prestam, as coisas inúteis, as coisas fúteis da vida, para que eu esteja voltado somente para ti e para a tua vontade. É necessário darmos prioridade. No momento em que o salmista entendeu aquilo, ele falou: Senhor, a minha prioridade precisa ser te buscar, precisa ser ter um encontro dia após dia contigo. Nós muitas vezes acordamos, a nossa prioridade é: será que alguém me mandou mensagem no WhatsApp? Nós fazemos algo e daqui a pouco a gente está pensando em tudo, menos no Deus Todo-Poderoso, menos daquele que nos amou. Então é necessário um homem, uma mulher, um jovem que teve um avivamento, que teve um encontro, que foi reavivado dos mortos, ele tornar Deus sua prioridade. E em último lugar nós falamos que para alguém que quer viver dia após dia o avivamento, é necessário que esse alguém, ele se coloque no lugar da busca, ele se coloque no caminho do avivamento, ele se coloque aonde Deus tem chamado para estar. Aqueles homens que estavam reunidos em Atos capítulo 2, eles sabiam que tinha uma promessa, eles sabiam que tinha uma palavra, eles sabiam que Cristo havia prometido algo sobre eles. E aí, de repente, no dia que eles estavam reunidos no mesmo lugar, festejando, buscando ali algo, e
E aí sim, algo aconteceu, porque eles se colocaram no lugar certo, na hora certa, aonde Deus os queria. E a minha pergunta é: você tem dado prioridade a Deus? Você tem se colocado no lugar onde Deus quer que você se coloque? Ou você tem se colocado apenas no lugar aonde você quer estar? Muitas das vezes o lugar onde nós queremos estar não é um lugar mau, não é pecado estar ali, mas também não é a vontade de Deus estar ali, também não é a vontade de Deus com que a gente ande naquele caminho, daquele jeito, daquela forma, porque Deus ele tem um caminho, ele tem uma direção e a gente precisa dia após dia ouvir dele, qual é o caminho, qual é a direção, qual é o direcionamento que ele tem para nós. Me ajuda a chegar esse negócio para frente. Está me incomodando. Glória a Deus. Criança dança, eu tenho espaço. Porque nós cremos num avivamento. Nós cremos num avivamento de dentro para fora. Nós cremos que se no momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós já começamos a receber algo da parte dele. Nós já começamos a ser mudados, moldados por ele. Mas é necessário que a gente entenda que se eu receber algo no domingo, se eu receber algo da parte de Deus hoje, é necessário que amanhã, na segunda-feira, eu esteja vivendo aquilo que Deus falou comigo. Porque nós vivemos uma coisa no domingo, nós adoramos no domingo, nós nos entregamos no domingo, e na segunda-feira, quando chegam os amigos do trabalho, quando chegam os flamenguistas te zoando, quando chegam os outros que estão falando algo que não presta, aí a gente entra na rodinha dos escarnecedores, aí a gente entra na brincadeira de mau gosto, aí a gente começa a esquecer que no domingo recebemos uma palavra, no domingo recebemos uma promessa, no domingo estávamos gritando, cantando, louvando ao Senhor e dizendo: ai, eu quero, Deus, receber esse avivamento, ai Deus, eu quero ser batizado com fogo, eu quero ser cheio. Mas na segunda, se não mudarmos a nossa atitude, se nós não mudarmos as coisas de dentro para fora e entendermos que recebemos algo dele para liberar para esse mundo, de nada vai valer o avivamento. Muito obrigado. De nada vai valer a busca. De nada vai valer aquilo que a gente tanto fala que está buscando. Nós precisamos entender hoje. Eu preciso viver isso dia após dia. Ei, esse avivamento precisa sair de dentro para fora. Precisa queimar dentro do meu interior. Ei, ele precisa queimar dentro de mim, para que as pessoas comecem a olhar e falar assim: esse aí jamais vai participar das nossas coisas erradas. Ei, esse aí, pode descartar, porque esse aí tem um chamado, esse aí é filho do Deus vivo, esse aí é o quadrado. Não importa do jeito que vão te chamar, mas você precisa ser reconhecido como aquele que teve realmente um encontro com Deus, realmente um encontro com Cristo, e foi realmente avivado, realmente transformado pela palavra. É por isso que Abacuque ele vai dizer: ei, ouvi, Senhor. Abacuque capítulo 3, verso 2, me desculpa. A tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Muito se fala de um avivamento. Nós ouvimos o tempo todo a respeito do grande avivamento que vai preceder a volta de Cristo. Nos últimos dias, vai ter um avivamento. O Brasil é a terra em que esse avivamento vai surgir e vai explodir pelo mundo. Muito nós ouvimos sobre o avivamento. E a palavra, muitas das vezes, parece até controversa. Aí você fala assim: mas controvérsia por quê? Porque quando nós lemos Atos capítulo 2, que foi o que nós falamos na última semana, vai dizer assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu derramarei do meu Espírito
sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. A Bíblia está falando de um grande avivamento que virá. A Bíblia está falando de grandes coisas que irão acontecer. Mas aí, em contrapartida, quando você lê Mateus, capítulo 24, verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E em todo o tempo você vê pessoas que estão buscando um avivamento, pessoas que estão querendo mais do Deus Todo-Poderoso, e pessoas que estão frias, pessoas que estão mornas. Aí Apocalipse capítulo 3 vai dizer: essas, Deus está a ponto de vomitá-las. Está entendendo? É algo que você fala assim: será que a Bíblia está se contradizendo? Porque ela promete um grande avivamento, mas ao mesmo tempo você vê a maldade se multiplicando, a iniquidade se multiplicando, a frieza espiritual. Mas a verdade é, nós estamos andando, alguns no caminho do avivamento e outros no caminho da frieza espiritual, né? Isso indica que sempre caminhamos em duas direções: ou você escolhe caminhar para o avivamento, ou você escolhe caminhar, viver dia após dia com o Deus Todo-Poderoso, ou você vai escolher dia após dia se afastando, dia após dia se esfriando e escolhendo as coisas desse mundo. É necessário você entender: eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e essa decisão vai ter que ter muitas coisas que eu vou negar. São amizades, são pessoas que, elas vão nos oferecer status, que elas vão nos oferecer o que parece ser bom. São pessoas que dizem: não, mas eu só quero namorar contigo, não tem nada a ver você ser crente. Pessoas que estão fora do teu chamado, pessoas que estão fora daquilo que Deus te chamou para viver, elas vão ser as pessoas erradas, no tempo errado, a pessoa que vai acabar te afastando do propósito de Deus na tua vida e destruir tudo aquilo que um dia Deus começou para você, começou em você, começou através de você. Pode ser paralisado por uma decisão errada que você toma. São decisões que vão te levar à frieza espiritual, ou ao grande avivamento que foi prometido sobre a tua vida, ao grande avivamento que foi prometido sobre o Alto Independência, ao grande avivamento que foi prometido sobre a cidade de Petrópolis, ao grande avivamento que as pessoas falam: é no Brasil que vai acontecer. E nós cantamos: a nossa geração tem lenha para queimar. Mas será que nós estamos entregando essa lenha para o Senhor? Será que nós estamos falando: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para viver os teus propósitos, eu quero amar, viver na tua casa todos os dias? Será que nós estamos indo em direção ao avivamento, ou nós estamos indo contra o avivamento? Será que nós estamos indo na direção de Deus ou do mundo? Porque para viver para Deus, para viver o avivamento, não é só rodar, não é só falar em línguas, não é só pular, não é só dançar na igreja. É andar na contramão do mundo todos os dias. É andar na contramão das tuas vontades. É andar na contramão dos teus desejos. E aí você tem que decidir o que você quer. Porque se você quer realmente viver no avivamento, você vai ter que fazer igual a Abacuque. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que ele diz isso? Por que no meio dos anos? Porque a gente muitas das vezes tem um encontro com Deus. Muitas das vezes a gente está ali ativo na obra, mas aí a gente começa a esfriar dentro da casa do Pai. A gente começa a se acomodar dentro da casa do Pai. A gente começa a querer viver os nossos próprios jeitos, do nosso próprio jeito, os nossos próprios sonhos, a nossa própria vontade. E isso vai passando com o tempo. Aí ele fala: viva, Senhor, a tua obra no passar do tempo. O tempo está passando, Senhor, e se eu der mole,
se eu não vigiar, se eu não buscar aquilo que Deus tem para mim, se eu não ficar firmado em oração, na palavra, se eu não for firmado naquilo que o Senhor tem para mim, Senhor, o passar dos anos, o passar do tempo, vai tirar os meus olhos da tua presença, vai tirar os meus olhos do fogo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos homens. Então, para que serve um avivamento? O avivamento significa avivar, tornar vivo, despertar, acordar, reanimar. O avivamento ele vem para te manter vivo. E isso é dia após dia. Isso não é só no momento que estamos no momento da adoração. Isso não é só no momento que estamos reunidos como igreja. Esse avivamento ele precisa ser muitas vezes sozinho lá no teu quarto, deitado no chão, babando e falando: Deus, eu estou aqui, Pai, se entregando a Ele de uma forma sobrenatural, aonde o homem não vê, aonde os pais não vê, aonde o pastor não está vendo, mas é necessário que você tenha essa busca pessoal com Ele, porque tem muita gente que é muito bom com o microfone na mão. Se me der o microfone eu pego mais, se me der o microfone eu chego lá e faço. Uma vez eu fui na vigília, aí o cidadão estava com raiva, sujei meu sapato novo. O cara estava, vigília toda reclamando, o sapato estava sujo. O pessoal ministrando, eu ia cantando, todo mundo avivado, todo mundo bem. O cara de cara feio, mas na hora que dava o microfone para ele, o varão dava oportunidade. Aí o varão esqueceu do sapato, aí ele queria rodar, aí ele queria fazer, aí ele queria fazer tal, aí ele imitava o Marco Feliciano, e aí não sei o que. Eu falei: mas rapaz, o cara parecia que não tinha nem boca, a boca dele só servia para reclamar, mas na hora que deram o microfone, o homem virou. Está entendendo? O avivamento ele precisa ser de dentro para fora. E isso é, muitas das vezes, sem o microfone na mão. Isso é, muitas das vezes, lá no teu colégio, diante dos teus amigos. Isso é, lá no teu trabalho, na hora que dá vontade de tu chutar a cara do chefe. Aí tu fala: Senhor, aviva a tua obra e não deixa eu usar o meu karatê, Senhor. Ai, meu Deus. Está entendendo? No sumô do Jonas. Agora vai ter hora de sumô na igreja da gente. Está entendendo? Então é necessário que você entenda que o avivamento ele precisa ser diário, contínuo dentro de nós. Essa busca, essa paixão, esse amor pelo Deus Todo-Poderoso precisa ser contínuo dentro de nós. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 7, nós podemos ver as marcas de um avivamento. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou o holocausto e o sacrifício, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada do Amate até o rio do Egito. No 8º dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias. E terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa e foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e ao seu povo, o povo de Israel. Nós estamos diante do texto em que você conhece muito bem. Davi
Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era o queridinho do papai. Mas a verdade é que, num determinado momento, Davi olha e fala assim: Deus, eu preciso construir algo para que o Senhor habite. Eu quero construir uma casa, um templo, eu quero construir algo gigantesco, bonito. Deus até gostou da ideia, mas falou: você tem as mãos sujas. Não dá para você construir isso, mas Davi, reúne toda a riqueza, faz todas as coisas, e quem constrói esse templo é o seu filho Salomão. Aí acontece de que agora Salomão está inaugurando esse templo. E no dia da inauguração, algo sobrenatural acontece. A presença de Deus, ela enche o ambiente. A presença de Deus, ela transborda o ambiente. Ei, é necessário que a gente entenda: aquela casa ficou cheia. E aqui nós podemos ver as marcas de um avivamento. E a primeira marca de um avivamento é a manifestação da glória de Deus. A presença gloriosa do Senhor encheu o templo. E hoje nós somos o templo. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Naquele tempo, Deus se manifestava através da vida de algumas pessoas. Deus, ele se fazia presente através da Arca da Aliança, onde tinha uma fagulha da presença de Deus. E aquilo lá era algo para eles poderoso. Era algo para eles sagrado. Era algo para eles de muito respeito. E hoje nós falamos que carregamos um avivamento. E hoje nós falamos que recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas no outro dia, continuamos vivendo o mesmo pecado, o mesmo lixo, retornando às mesmas sujeiras. Mas aqueles homens não, eles olhavam para aquela casa, eles olhavam para aquele templo, eles olhavam para aquele lugar, e aquele lugar era um lugar de respeito, de adoração, e muitas das vezes nós não, hoje, respeitamos o templo do Deus Todo-Poderoso. Os nossos olhos são maus, a nossa carne é mal. Aquele tempo, os homens falavam assim: o quê? Eu preciso tomar cuidado, porque aquele ali é o lugar da habitação de Deus. E o que nós fazemos conosco? Para onde nós levamos o templo de Deus? Quando nós vivemos um verdadeiro avivamento, essa marca está em nós. Nós não queremos viver longe da vontade dele. Nós não queremos viver os nossos próprios preceitos, os nossos próprios caminhos. Outro dia eu estava vendo um testemunho de alguém, acho que foi ontem na conferência, que o cara falou que ele estava no seminário com um americano, isso mesmo. E aí o americano acordava e falava: Deus, o que tu queres que eu faça hoje? Deus, como tu queres que eu haja hoje? E aquele homem, ele via grandes milagres todos os dias, porque a primeira coisa que ele fazia era falar: Deus, o que tu quer que a tua casa, a tua habitação faça hoje? Mas nós não. Nós esquecemos de Deus. Será que me mandaram mensagem? Ih, rapaz, deixa eu ver o WhatsApp, deixa eu ver não sei o que. Ah, é o Instagram. Está entendendo? Então nós precisamos entender: hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser cheios. Nós precisamos buscar ainda mais do Deus Todo-Poderoso, para que essa presença gloriosa venha se manifestar dia após dia, para que as pessoas possam notar e falar assim: ei, aquele templo, aquela mulher, aquele homem, ei, é chamado Filho de Deus. Aquele homem é um exemplo para mim. Aquela pessoa é alguém que eu olho e falo assim: rapaz, eu posso me admirar, eu posso me inspirar nele. Mas isso não é só na hora que estamos aqui na frente tocando. Isso não é só na hora que nós estamos aqui pregando. Isso não é só na hora que nós estamos dançando, adorando e dizendo: ah, Deus, eu estou na igreja hoje.
Aí vai falar assim, mas pastor, sou cheio de erros, cheio de falhas, cheio de pecado, está falando que eu não posso largar na igreja. Não, esse é o teu lugar. É o lugar onde você vai ter que ouvir uma palavra dessa para dia após dia se endireitar. Ninguém é santo. Ninguém vai viver, né, o máximo da santidade. Isso aí eu não sei. Mas é necessário você todos os dias falar assim: Deus, eu preciso me policiar nisso. Deus, eu preciso mudar isso. Porque isso dia após dia tem destruído a minha vida. Isso dia após dia tem destruído a minha alegria. Isso dia após dia está me levando para uma depressão profunda. Tantas meninas lindas se entrega para um, para outro e para outro, e depois fala assim: odeio o homem. Mas isso e aquilo, aí a gente começa a questionar 1 milhão de coisas. Só não questiona: eu tomei a decisão errada lá atrás, eu escolhi viver os meus propósitos e não os propósitos de Deus. Então é hora de, mudar a direção, conversão, se converter e começar a andar nos caminhos de Deus, para que Deus possa aliviar o peso, aliviar o fardo, aquilo que você está dia após dia carregando por conta própria e vivendo Senhor. Mas eu queria tanto, mas eu amo tanto, mas é assim, mas é assado. Ei, para demais com Deus. Simplesmente diga: Deus, eu quero viver a tua vontade. Senhor, não quero mais desculpas, não quero mais viver do meu jeito, porque eu já decidi. E eu entendi que do meu jeito está errado, da minha forma deu errado. Então Deus, me ajuda a ser direcionado nos teus caminhos e na tua vontade. A segunda marca é a adoração voluntária. Os filhos de Israel, verso 3. Os filhos de Israel encurvavam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam ao Senhor. Ninguém precisou implorar aqueles homens. A adoração fluía. Eles entenderam: ei, esse aqui é o lugar da manifestação de Deus. Esse aqui é o lugar onde eu preciso me entregar para Deus. Só que quando você lê o texto, você vai ver: eles não entraram no templo porque estava cheio da presença. Então não era o templo, não era o local, mas era porque eles entenderam que eles precisavam adorar. Aleluia. Eles entenderam: ei, eu preciso fazer algo, eu preciso gerar algo dentro de mim, eu preciso largar o glória a Deus para os céus, eu preciso lançar aleluia, eu preciso dizer: Senhor, Pai Santo, Tu és poderoso, eu preciso ativar algo dentro de mim para que eu seja cheio. Eles estavam ali adorando, e essa adoração ela foi voluntária, não era obrigado a falar assim: por favor, dá glória a Deus, por favor, dá um aleluia, se entrega para Ele. Não, era o povo que entendia: ei, eu preciso glorificar o nome dEle, eu preciso declarar que Ele é santo, 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 eu preciso dizer que a casa está cheia da sua glória. Foram 7 dias de adoração, 7 dias de entrega, e eu fico pensando naquele povo, um chorando ali, o outro adorando lá, o outro gritando aqui, e o outro falando: Senhor, eu quero mais. O outro rodando, o outro pulando, sabe, cada um se entregando de uma forma, cada um dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem mais e eu quero mais. Mas era festa contínua, era busca contínua. Verso 8: assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação. O crente, ele tem prazer de orar, ele tem prazer de estar na casa de Deus, ele tem prazer de vir para onde é o lugar de manifestação da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele tem prazer de caminhar para aquilo que Deus tem chamado ele para estar. Porque muitas vezes você vai olhando agora, aí você vai falar assim: rapaz, tantas pessoas, mas está russo, mas está muito quente para ir para a igreja, aquela água lá nem é gelada. Aí as pessoas, eu vejo pastores falando assim: não, nossa igreja vai ter que ter
ar-condicionado, nós vamos colocar um piso de R$ 5.000 aquecido para as crianças, porque nós precisamos disso e aquilo. Aí eu fico assim, mas e lá na África? Os caras andando 2 horas a pé, 3 horas a pé para chegar num barraco de plástico com folha, com não sei o que, para sentar no chão quando senta, porque eles ficam 10 horas adorando, não querem nem saber de nada. Aí a gente fala assim, não, agora eu tenho que ter uma igreja confortável. Ei, não, na verdade nós precisamos desacomodar. Ei, nós precisamos falar assim, peraí, eu preciso adorar, não importa se eu vou ficar em pé na igreja, não importa se a água vai ser quente ou fria, porque quando eu ia para os bares, droga rolando no banheiro, briga de um lado, pancadaria do outro, promiscuidade, um monte de coisa errada acontecendo, e eu estava lá igual um atalho no bairro. Mas aí para a igreja eu só vou se tiver piso de R$ 5.000 para os meus filhos. Porque tem que ter assim, tem que ter assado. Aí a gente fica assim, peraí, nós estamos mudando o negócio. Nós é que precisamos oferecer a melhor adoração para Deus. Não estou falando que é proibido o conforto da igreja. Mas estou dizendo que é necessário que a igreja entenda que ela precisa se entregar para Deus independente da situação. Porque para o diabo eu suava a cuidar. Para o diabo eu lançava a noite toda. Para o inferno eu fazia tudo errado e não estava nem aí. Aí agora para Deus não. Não posso suar minha camisa, meu sapato de couro de passarinho. Passarinho tem couro? É cara do então, aí a gente fica, não sei o que. É necessário entender que essa adoração ela precisa ser voluntária, dia após dia. Independente se eu estou com um sapato de couro de passarinho ou se eu estou descalço, se eu entrei com o tênis rasgado, eu preciso entender, o meu Deus, Ele não está olhando para o meu sapato, Ele está olhando para o meu coração, Ele está querendo sentir o cheiro da minha coração, Ele quer sentir o sal do coração, dizendo, Senhor, eu vim aqui e quero me entregar em adoração de uma forma sobrenatural. É você quem precisa ser o termostato do ambiente. É você quem começa a lançar glórias. É você que começa a incentivar o teu irmão, dizer, essa presença que ele está recebendo, eu também quero. Essa glória que ele está dizendo que tem, eu também quero. Senhor, eu quero mais. Aleluia! Sem a presença de Deus, nós somos apenas peixes fora d'água. A terceira marca é o verdadeiro avivamento. Ele traz transformação. O nosso caráter ele precisa ser transformado. A nossa vida precisa ser transformada. Não adianta a gente dizer que teve um avivamento. Aí outro dia, continuo roubando do jeito que roubar, famoso. Estava pensando, daqui a pouco a polícia vai parar o cidadão, vai tá com logo o roubo. Não, moço, mas eu sou crente. Infelizmente a igreja já aceita de tudo. Não, é ladrão profissional. Tá bom, tranquilo. Não, mas eu sou crente. Vítima da sociedade. Está entendendo? Então a verdade nós precisamos entender que o Evangelho, ele precisa fazer uma mudança em nós. O avivamento, ele precisa fazer uma mudança em nós. Não dá mais para ser o mesmo mentiroso que éramos sempre. Não dá mais para sermos o mesmo adúltero que éramos sempre. O mesmo beberrão, o mesmo drogado, a mesma pessoa, com os mesmos defeitos sempre. É preciso mudar, é preciso negar essas coisas, é preciso dizer, ei, não quero mais viver isso. Eu tenho chamado, eu fui chamado pelo Senhor e eu preciso negar algumas coisas para caminhar em direção ao meu chamado. Eu preciso negar algumas coisas para caminhar em direção ao que o meu Deus quer. Porque tem gente que tem tudo para dar certo, mas dá errado porque não consegue conter as mentiras. Não consegue conter o roubo, não consegue conter a vida de vício,
mudar a minha rota. Esse evangelho e esse avivamento vai mudar o meu caráter. Ele vai transformar a minha vida. Verso 10 diz assim: terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa e foram embora alegres e exultantes. Talvez entraram tristes, cabisbaixos. Talvez entraram na expectativa de receber de Deus. Mas aí na hora de ir embora, eles saíram alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Porque aquele momento de festa foi um momento que eles falaram: opa, eu estou aqui, eu preciso adorar, eu preciso me entregar, eu preciso de mais, e mais, e mais. Atos 4,13 diz: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Cristo. Tudo é um processo. Como eu falei, ninguém se torna santo de um dia para o outro. Ninguém vai deixar de errar. Mas precisa se passar por um processo. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fornicava não fornique mais, aquele que estava vivendo completamente errado, ele precisa dia após dia endireitando os seus caminhos para chegar àquilo que Deus quer, para chegar à vontade plena do Deus Todo-Poderoso. É necessário que ele entenda: ei, a coisa certa no momento errado pode se tornar uma maldição. Eu ouvi isso ontem e eu falei: é verdade, a coisa certa no momento errado pode se tornar uma maldição. Mas eu queria tanto namorar, mas está no momento errado. Não é. Pode ser que aquela ali seja a pessoa certa, mas está no momento errado, não é esse. E aquilo se torna uma maldição. Pode ser que eu queria isso e aquilo. Tá bom, Deus tem isso para você. Deus tem o carro que você tanto sonhou, mas você não fez 18 anos, não conseguiu tirar a sua habilitação. Então não dá para você ter esse carro. Mas é que eu tanto sonhei com esse carro. Mas eu tanto quis. Mas não dá para você ser promovido nesse momento, porque você precisa crescer e amadurecer em algumas coisas, para depois você assumir o cargo, ter o salário que você deseja. Mas eu queria tanto chegar lá ministerialmente. Então é necessário você entender que no momento certo, no tempo certo, aquilo não se torna uma maldição sobre a tua vida. Pedro, antes de ser avivado, Pedro, antes de ter realmente um encontro com Cristo, porque eu fico pensando, Pedro andou com Jesus por praticamente 3 anos e meio, caindo, levantando, fazendo várias burradas. Só que só lá em João capítulo 21 é que Pedro realmente entendeu: opa, ele me ama. Pedro tinha voltado para a sua vida de pescador. Jesus falou: Pedro, está vacilando de novo, vem cá comer um churrasquinho comigo. Jesus cura Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, naquele momento, parece que ele entendeu tudo que Jesus estava pregando para ele durante 3 anos e meio. Parece que foi só ali que ele entendeu, porque ele andava com Jesus. Ele dizia: eu sou crente, eu estou indo na igreja. Mas mesmo assim ele continuava errando dia após dia. Mesmo assim ele continuava falhando dia após dia. Aí Jesus falou assim: Pedro, você precisa entender que o meu amor por ti foi sacrificial. Eu já morri na cruz do Calvário por você. Eu ressuscitei. Mas agora eu quero saber se realmente tu me amas. E Cristo está perguntando: realmente tu me amas?
Realmente tu quer viver os meus propósitos? Realmente tu quer viver o chamado que eu tenho para a tua vida? Então é necessário você entender, que é hora de começar a apacentar as ovelhas. É hora de começar a viver os meus projetos, os meus planos. Ei, é hora de negar as tuas vontades. É hora de parar de ir pescar e voltar aqui. Que eu falei que eu te chamei foi para pescador de homens. Aí Pedro começou a entender. Aí Pedro vai, se reúne com aquele povo, os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos. Aqueles homens começaram a se levantar e falar assim: ei, esses homens estão bêbados. Aí Pedro começou: peraí, agora eu entendi a palavra, agora eu entendi o processo. Deixa eu falar para vocês, esses homens aqui não estão bêbados. Esses homens aqui, eles se entregaram ao propósito. Esses homens aqui, eles se entregaram ao chamado. As pessoas vão caçoar de você. As pessoas vão dizer que você não presta. As pessoas vão falar assim: tu é maluco, está perdendo a tua juventude na igreja, está bêbado. Espiritualmente, eles vão dizer assim: tu é um otário. Mas ele vai falar assim: não, eu não sou otário não. Eu estou buscando aquilo que o profeta Joel prometeu lá atrás. Eu estou buscando aquele avivamento. Eu estou buscando aquela promessa que vem do alto. Aí Pedro começa a pregar para aqueles homens. Aí aqueles homens, eles começam a tremer a palavra. Aqueles homens começam a entender: o que nós faremos? O que nós podemos fazer? Por quê? Porque um verdadeiro avivamento, ele gera um profundo arrependimento. Pedro não era ninguém, mas na hora que ele começou a entender o chamado, na hora que ele começou a entender o evangelho verdadeiro sobre a vida dele, aí Pedro começou a dizer: essa palavra é tal. Aí aqueles homens disseram: o que nós faremos? Talvez essa seja uma das principais marcas do avivamento: o arrependimento. Atos 2, 37, 38. Quando viram isso, e os seus corações ficaram aflitos, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós faremos? Aí Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Naquele dia, 3.000 homens. Naquele dia, 3.000 homens se convertem. Na outra pregação, 5.000 se convertem. Era um cara que ninguém dava nada, era um cara que ninguém acreditava. Mas num determinado momento, ele falou: eu entendi. E aí ele já falou assim: tá, o que tem a ver comigo? Talvez as pessoas vão falar assim: essa menina aí já passou na mão de todo mundo, ninguém acredita mais nela. Isso daí já caiu, levantou, isso aí já não presta mais. Isso daí está tudo errado. Talvez você seja o Pedro que andou anos e anos dentro da igreja, capengando. Mas agora essa palavra vai pegar dentro do teu coração e falar assim: não, eu decidi, eu não quero mais viver capengando. Eu decidi, eu não quero mais ser conhecida como uma menina que passou na mão de todo mundo. Eu não quero mais ser o menino que é o mitidão que faz e acontece. Eu não quero mais ser essa pessoa que vive toda errada. E todas as pessoas estão dizendo: não tem mais jeito. Não tem mais jeito para ela. Não tem mais jeito para ela. Espadalando. Não tem mais jeito para ela. Não tem mais jeito para ele. Aí você vai ser quem? Você vai ser aqueles que disseram que você tinha ficado maluco. Vão falar assim: eu quero servir esse Deus. Esse Deus que mudou a tua vida. Esse Deus que mudou a tua história. Então a primeira pregação, 3.000 se convertendo. Na segunda, 5.000 se convertendo. Você vê o tamanho dessa influência. Daqui a pouco você está passando e a sua sombra está curando. E algo sobrenatural acontecendo dia após dia na tua vida. E talvez você fale assim: não, mas aí é demais. Mas quando as pessoas olharem para você e falar assim: cara, eu nunca dei nada por você, e hoje eu vejo um homem de Deus
Hoje eu vejo uma mulher de Deus. Hoje eu vejo um homem transformado. Hoje eu vejo uma mulher transformada. Só das pessoas olharem para você e começarem a acreditar na obra de Cristo na sua vida, já vai ser um aleijado levantando. Já vai ser um cego falando assim: rapaz, eu era cego espiritualmente, não acreditava, não conseguia ver, mas hoje eu vejo a obra de Deus sobre a tua vida. A versão da Bíblia NDT diz assim: as palavras partiram o coração dos que ouviram. É a pregação de Pedro. Como flechas. Quando há um avivamento, o pecado é odiado, é abandonado, e a palavra de Deus é desejada, exaltada. Um verdadeiro avivamento torna o crente cheio do Espírito Santo de Deus. E gera uma busca constante e o desejo de mais. Atos 2,4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. O apóstolo, nem sei se ele é apóstolo, pastor Hernandes Dias Lopes diz uma frase que é assim: avivamento é ter prazer em Deus, é fazer de Deus o sabor da vida, o sentido da vida, a maior aspiração da vida. O avivamento é você fazer de Deus o seu prazer. O avivamento é você começar a buscar mais de Deus e falar: Deus, por todos os caminhos que eu estou andando, está me levando para a depressão. Por todas as coisas que eu já tentei, chutei, só me levaram para o fim do poço. Ah, mas eu sou fraco, sem expectativa, cheio de problemas, cheio de situações adversas. Faça como Abacuque. Ó Senhor, aviva a tua obra. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temer não é ter medo. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. E quando Abacuque ouviu a palavra, ele começou a temer. Ele começou a ser sábio. Aí ele falou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Quero te pedir para se colocar de pé. Talvez você entendeu que essa mensagem ela foi desafiadora para a sua vida. E você quer
Amém.